Olá a todos, bem-vindos! Eu sou o Leandro e esse é o canal Automação Simples. Bom, hoje nós vamos falar sobre Zigbee. E eu quero tentar fazer isso de uma maneira bem resumida e bem simples, só para vocês entenderem basicamente como é que é o funcionamento. Mas para a gente falar de Zigbee, a gente tem que falar também sobre Wi-Fi. Mas na verdade, não é só sobre Wi-Fi, é sobre comunicação sem fio. Porque o Wi-Fi que a gente conhece, que a gente tem em casa, o roteador e etc., é uma comunicação sem fio. Mas não é a única que existe. Existe Bluetooth, existe comunicação via rádio, comunicação via satélite, todas são comunicações sem fio. E o Zigbee também é um protocolo de comunicação sem fio. Então, como é que o Zigbee funciona primeiro? O Zigbee, basicamente, ele precisa de ter um gateway, que pode ser via cabo ou via wireless, conectado à internet da casa, e daí, a partir deste dispositivo, você vai se comunicar com os outros dispositivos Zigbee da casa. Então, você pode fazer a mesma coisa com os dispositivos via Wi-Fi normal, certo? Correto. Só que, como que funciona o protocolo do Wi-Fi? Você tem um roteador principal. Você começa a espetar dispositivos nessa mesma rede. Dependendo de onde, da posição física desses dispositivos, pode ser que o sinal neles esteja fraco. Por quê? Porque todos se comunicam com o primário. Eu vou estar colocando um desenho aqui do lado, representando mais ou menos essa comunicação. E aí, pode ser que se você utilizar uma rede mesh, como a que eu já sugeri aqui neste vídeo, que eu estou colocando o link aqui acima, você consiga estender um pouco o alcance dessa rede e onde vão estar os dispositivos, né? O sinal desses dispositivos. Pois bem, como que funciona o Zigbee? O Zigbee, no roteador principal, vai ter um gateway conectado. E deste gateway vão se conectar, e até este gateway, na verdade, vão se comunicar os dispositivos que você colocar na sua rede. Então, a vantagem que o Zigbee tem, na minha opinião, sobre o Wi-Fi é a função de repetição de sinal. Porque, como eu expliquei antes, se você tem um roteador Wi-Fi aqui, se você tem um dispositivo aqui vamos chutar assim, 5 metros do roteador, e depois um a 20, e um no meio aí a 10, 12, pode ser que à medida que você vai afastando, o sinal nesses dispositivos vai ficando ruim. Então, às vezes, você pode ter um problema de comunicação, sei lá, uma lâmpada ou um sensor que não está funcionando muito bem. E aí você vai precisar, às vezes, investir num roteador mesh para poder fazer essa comunicação fluir melhor. O Zigbee, ele tem dois tipos de dispositivos. Os que são e os que não são repetidores. Os que são repetidores, normalmente, são os dispositivos que estão ligados à corrente elétrica. E os que não são repetidores, normalmente são os dispositivos alimentados por pilha, bateria. Então, como que funciona? Vamos dizer que você tem, no mesmo exemplo aí, um interruptor a 5 metros, um outro interruptor a 10 metros e um terceiro interruptor a 15 metros. O primeiro dispositivo, o primeiro interruptor de 5 metros, ele vai se comunicar com o gateway. O segundo, ele vai se comunicar com o primeiro. O terceiro vai se comunicar com o segundo. Se entre eles você tiver, por exemplo, um sensor de vazamento de água, um sensor de porta, janela aberta, qualquer coisa do tipo, eles vão se comunicar com o dispositivo que estiver mais perto. E a diferença é que normalmente esses dispositivos são a bateria, são a pilha, então eles não vão repetir o sinal. Ele funciona melhor em termos de cobertura do que o Wi-Fi. Outra vantagem também dos dispositivos, na minha opinião, né, claro, que usam o protocolo Zigbee, é que os dispositivos da bateria, eles gastam menos energia e eles têm uma resposta mais rápida. Então, por exemplo, eu já falei num outro vídeo anterior aqui também sobre o problema que eu tinha na minha casa com dispositivos a pilha. Por exemplo, sensor de abrir a porta, termômetro, um sensor de temperatura, que a atualização deles era muito baixa e que a pilha acabava muito rápido. O sensor de abrir a porta, então, era ridículo, porque a porta abria e fechava, às vezes tinha um lag muito grande, porque até o dispositivo fica desconectado da rede. Quando tem ali a mudança de estado, a porta abriu, a porta fechou, ele
comunica-se com o Wi-Fi, depois ele autentica no servidor e etc. Aí sim ele manda, por exemplo, para o celular que a porta foi aberta. Já o Zigbee não, o Zigbee é imediato. E outra vantagem do Zigbee é que, como ele funciona nessa rede interna, sem a necessidade de ter o Wi-Fi funcionando ou a internet funcionando, é que eles não param de comunicação. A comunicação entre eles. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dizer que você configurou um three-way virtual, utilizando um interruptor do lado A e uma lâmpada no lado B. Se você utiliza dispositivos Wi-Fi, você deu o comando aqui, a lâmpada daqui vai alternar o estado. O Wi-Fi caiu, você deu o comando aqui, você perde a comunicação com o lado de cá. Já o protocolo Zigbee não. Você pode montar o mesmo cenário e mesmo que você fique sem internet, se você deu o comando no interruptor do lado de cá, a lâmpada do lado de cá vai acender. Bom, eu quis tentar fazer um vídeo bem resumido do que é o protocolo Zigbee e da vantagem dele, na minha opinião, ante ao protocolo Wi-Fi. Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos porque eu tive uma mudança muito grande e nessa mudança envolveu também uma mudança de casa. E aqui na casa nova eu tenho dispositivos Wi-Fi, tenho lâmpadas, tenho interruptores, etc. Mas eu investi num gateway Zigbee, que também é um gateway Bluetooth, mas eu vou falar disso num próximo vídeo. E eu tenho diversos dispositivos, principalmente interruptores, que utilizam o protocolo Zigbee ao invés do Wi-Fi. E por que eu quis fazer isso? Apesar de eu ter uma rede mesh, a rede Zigbee, como todos os dispositivos se comunicam entre si, então tem menos problema, claro, de cobertura. 2, eu arrumei muitos sensores que funcionam utilizando pilha. Então eu tenho sensor de porta, eu tenho sensor de vazamento de água, tenho sensor de gás, eu tenho termostato de aquecedor da casa, todos eles são a pilha. E por utilizarem o protocolo Zigbee, eles gastam menos pilha e eu tenho, de uma maneira confiável, uma atualização desses dispositivos em tempo real, principalmente esse de porta aberta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aproveitem para curtir, aproveitem para se inscrever no canal, porque eu vou tentar voltar mais frequentemente agora com mais vídeos sobre o tema. Obrigados e até a próxima!